Quando Carla Santos, mãe solteira de 26 anos, entrou na joalheria mais luxuosa de Lisboa, com seu bebê de 3 meses nos braços e um casaco surrado, todos os clientes a olharam com desprezo. "Quero vender este anel", disse com voz trêmula ao proprietário Miguel Silva, tirando a única lembrança de sua avó. "Preciso de dinheiro para leite em pó." O anel valia 50 mil euros. Mas Carla não sabia. O que aconteceu depois chocou não só Carla, mas cada pessoa presente na loja. Porque às vezes, por trás de um gesto de desespero, se esconde o destino que mudará para sempre 2 vidas. E porque o anel que Carla estava prestes a vender ocultava um segredo que faria tremer os alicerces de uma das famílias mais ricas de Portugal. Lisboa, Avenida da Liberdade. Carla Santos, de 26 anos, caminhava nervosa pela calçada mais cara da cidade, apertando contra seu peito seu bebê de 3 meses, João. O casaco cinza que usava estava desgastado, os tênis sujos, o cabelo preto preso num rabo de cavalo despenteado que traía dias de cansaço e preocupação. O pequeno João chorava fracamente, um choro fraco que partia o coração de Carla. Não tinha leite em pó há 2 dias e a criança só bebia água açucarada. A conta do banco estava zerada. O último salário de garçonete não havia bastado nem para o aluguel do quarto na periferia. "Calma, meu amor", sussurrava Carla ao menino, beijando sua testa. "Mamãe vai encontrar uma solução." Parou em frente à vitrine da joalheria Silva & Filhos, uma das lojas mais exclusivas de Lisboa. Atrás dos vidros blindados brilhavam colares de diamantes que custavam mais do que Carla ganharia em toda uma vida. Carla tirou do bolso um pequeno anel de ouro com uma pequena esmeralda no centro. Era a única lembrança que tinha de sua avó Helena, morta quando ela tinha apenas 16 anos. O anel sempre lhe parecera bonito, mas nada especial. Ela não sabia que aquela esmeralda era autêntica e que o anel datava de 1920, com um valor que poderia ter mudado sua vida. "Perdoa a vovó, pequeno João", sussurrou olhando o anel através das lágrimas. "Mas você precisa comer", empurrou a porta da joalheria e entrou. O contraste foi imediato e brutal. O interior era um templo de luxo, mármores brancos, luzes suaves, vitrines climatizadas. Os poucos clientes presentes, senhoras elegantes com bolsas de grife e homens de terno, se viraram para olhar aquela jovem mãe tão fora de lugar. Miguel Silva, de 35 anos, proprietário da joalheria herdada de seu pai, estava mostrando um colar de pérolas a uma cliente quando reparou em Carla. Seu primeiro instinto foi chamar a segurança. Aquela moça parecia uma sem-teto que se havia perdido. Mas então viu como ela segurava a criança com uma ternura que não se podia fingir. "Posso ajudá-la?", perguntou Miguel, se aproximando com cautela. Carla corou, sentindo os olhares de julgamento dos outros clientes. Desculpe, gostaria de vender este anel." Tirou o anel com mão trêmula. Miguel o pegou para examinar, esperando uma joia de bijuteria. Mas quando o olhou à luz, seus olhos se arregalaram. A esmeralda era autêntica, o engaste era de platina, não de ouro como parecia, e a marca gravada no interior. Miguel sentiu que o coração se acelerava. Essa marca pertencia à prestigiosa Joalheria Torriani, fechada nos anos 40. Os anéis dessa coleção eram lendários. "Senhora", disse Miguel, tentando manter a voz firme, "pode me dizer de onde vem este anel?" "Era da minha avó. É tudo o que tenho. Mas meu filho precisa de leite e eu não tenho mais dinheiro." A voz de Carla se quebrou. O pequeno João voltou a chorar e Carla começou a balançá-lo desesperadamente. Miguel olhou o anel, depois Carla, depois a criança. Uma decisão estava se formando em sua mente, uma decisão que mudaria tudo. Miguel se aproximou de sua mesa e pegou uma lupa profissional. Enquanto examinava o anel mais atentamente, Carla olhava ao redor nervosa, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Quanto poderia valer?", perguntou Carla com voz fraca. Miguel levantou os olhos.
O anel valia pelo menos 50 mil euros, talvez mais. Era uma peça de coleção, provavelmente pertencente a alguma família nobre portuguesa. Mas olhando para Carla, aquela jovem mãe que não conseguia nem comprar leite para seu filho, entendeu que ela não fazia ideia do tesouro que possuía. Senhora, desculpe, mas posso perguntar seu nome? Disse Miguel. Carla. Carla Santos. Prazer, eu sou Miguel Silva. Carla, este anel não é uma simples joia, tem uma história importante. Carla o olhou confusa, apertando João mais forte. Não entendo. É só o anel da vovó. Pode me contar algo sobre sua avó? Carla hesitou. A vovó Helena era uma mulher muito elegante, mas depois da guerra havia perdido tudo. Vivia numa casinha no interior. Sempre me dizia que uma vez sua família havia sido importante, mas eu pensava que eram apenas fantasias de uma anciã. Miguel assentiu. Estava começando a reconstruir a história. Muitas famílias nobres haviam perdido tudo durante as guerras, e joias preciosas haviam acabado escondidas durante gerações. Carla, preciso fazer uma avaliação precisa. Me dê alguns minutos, por favor. Miguel se dirigiu para a parte de trás da loja, deixando Carla na sala. Os outros clientes continuavam sussurrando e olhando, mas Carla nem percebia. Toda sua atenção estava concentrada em João, que havia parado de chorar, mas parecia fraco. Em seu escritório, Miguel consultou os catálogos históricos. O que encontrou confirmou suas suspeitas. O anel fazia parte da coleção Esmeraldas Imperiais, criada pelo mestre joalheiro Giuseppe Torriani em 1923 para a família Conde de Lisboa. Só existiam 12 no mundo, e este era o número 7 da série. Miguel voltou à sala com o coração batendo forte. Olhou para Carla, que estava tentando acalmar João, cantando uma canção de ninar em voz baixa. Era uma cena que o comoveu profundamente. Carla, disse delicadamente, tenho uma notícia para você. Este anel vale muito mais do que imagina. Sério? Talvez 500 euros? Perguntou Carla com esperança nos olhos. Um pouco mais, disse Miguel com um sorriso gentil. Cerca de 50 mil euros. Carla o olhou como se tivesse ouvido mal. O quê? 50 mil euros? Seu anel é uma peça de coleção extremamente rara. Carla se sentou pesadamente numa cadeira, ainda sem acreditar no que havia ouvido. Com essa quantia, podia comprar leite para João durante anos, podia pagar o aluguel, podia começar uma nova vida digna. Mas Miguel ainda não havia terminado. O que estava prestes a dizer mudaria não só sua situação econômica, mas o curso de toda a sua existência. 50 mil euros, repetiu Carla incrédula. Mas eu só precisava de 20 euros para o leite. Miguel sorriu, comovido por sua inocência. Carla, posso perguntar a que se dedica? Era a garçonete, mas perdi o emprego quando João nasceu. O pai foi embora quando soube da gravidez. Agora vivo de auxílios, mas nunca é suficiente. Miguel olhou novamente o anel. Depois Carla. Tenho uma proposta a fazer. Poderia comprar o anel por seu valor completo, 50 mil euros. Mas antes permita-me contar uma história. Carla assentiu, ainda em choque com a cifra. Meu pai fundou esta joalheria há 40 anos. Sempre foi gerida pela família e agora é minha vez. Mas nos últimos anos, com o negócio online e a concorrência, temos passado mal. Estou pensando em fechar. Miguel se sentou em frente a Carla. Mas olhando para você hoje, tive uma ideia. Você tem um tesouro de família que não conhecia. Eu tenho uma joalheria que precisa de nova vida. E se unirmos forças? Não entendo, disse Carla embalando João. Quero oferecer uma sociedade. Você se torna coproprietária da joalheria. Eu tenho a experiência. Você tem algo que eu nunca tive. O quê? Humanidade. Coração. Hoje, vendo você entrar aqui, vi algo que faltava neste lugar. Nossos clientes são ricos, mas muitas vezes falta alma em suas compras. Você poderia trazer essa autenticidade que estamos perdendo. Carla o olhou como se ele estivesse louco. Miguel, eu não sei nada de joias. Sou uma garçonete desempregada. Mas sabe o que é amor?
Sabe o que significa sacrificar tudo por alguém. Sabe o verdadeiro valor das coisas. Miguel apontou para o anel. Isto não é precioso pelos diamantes, mas pela história que carrega. Você entende isso? Carla olhou para João, que havia adormecido em seus braços. E o que isso implicaria? Dou os 50.000 euros pelo anel mais uma participação na joalheria. Você aprende o ofício, eu ensino tudo e juntos transformamos este lugar em algo especial. Os outros clientes haviam parado de sussurrar e escutavam curiosos. Aquela conversa estava tomando um rumo que ninguém esperava. Por quê? Perguntou Carla. Por que quer fazer isso por mim? Miguel olhou para a rua, onde havia visto Carla caminhar insegura pouco antes. Porque hoje você me lembrou porque meu pai amava este trabalho. Não era pelo dinheiro, era pelas histórias que cada joia conta, pelos momentos especiais que ajudava a criar. Carla sentiu lágrimas nos olhos. Eu não sei se estou à altura. Confie em mim, disse Miguel, estendendo a mão. Às vezes a vida coloca diante de nós pessoas que podem nos mudar. Creio que você é uma dessas pessoas para mim. 2 semanas depois, Carla se olhava no espelho do pequeno apartamento que Miguel a havia ajudado a encontrar no centro de Lisboa. Usava um vestido simples, mas elegante, o cabelo bem penteado, e pela primeira vez em meses se sentia esperançosa. João dormia em seu berço novo, saciado e sereno. Com o dinheiro do anel, Carla havia comprado tudo o necessário para a criança e também havia contratado uma babá para as horas de trabalho. Miguel a esperava em frente à joalheria com um sorriso. Pronta para o primeiro dia, sócia? Carla sorriu nervosa. Não sei se estarei pronta algum dia, mas vou tentar. Ao entrar na joalheria, Carla notou que algo havia mudado. Havia um cantinho novo com cadeiras confortáveis e uma mesinha com revistas. O que é isso? Uma área de acolhimento. Pensei que as mães com crianças poderiam precisar de um lugar onde se sentir confortáveis. Carla se emocionou. Miguel havia pensado em tudo. Agora, disse Miguel, começamos pelo básico. Cada joia tem uma história. Nosso trabalho não é só vender, mas ajudar as pessoas a encontrar a peça adequada para sua história. O primeiro cliente do dia foi uma senhora idosa que procurava um presente para sua neta. Carla, disse Miguel, por que não tenta você? Carla se aproximou timidamente da senhora. Bom dia. Posso perguntar que tipo de moça é sua neta? É estudante de medicina, muito decidida, mas também romântica, Carla pensou. Então, talvez algo que represente tanto a força quanto a delicadeza. Pegou um colar simples, mas elegante. Este tem uma corrente robusta, mas o pingente é uma flor. Resistência e beleza juntas. A senhora sorriu. Perfeito. É exatamente o que procurava. Depois que a cliente saiu, Miguel olhou para Carla impressionado. Como escolheu tão rápido? Pensei no que teria querido para mim na idade dela. Um presente que me dissesse que posso ser forte e feminina ao mesmo tempo. Miguel entendeu que havia tomado a decisão correta. À tarde, chegou um casal jovem que procurava alianças. Carla escutou sua história de amor e os ajudou a escolher anéis que refletiam sua personalidade. Quando saíram, estavam radiantes. Carla, disse Miguel naquela noite, hoje você vendeu mais em um dia do que eu vendia em uma semana. Sério? As pessoas confiam em você. Veem que entende realmente o que estão vivendo. Carla olhou a joalheria, que já começava a sentir como casa. Miguel, obrigada por tudo. Não, obrigado, você trouxe vida a este lugar. Mas Carla não sabia que sua história estava prestes a tomar um rumo ainda mais incrível, porque o anel da avó escondia um segredo que estava prestes a emergir. Um mês depois, a joalheria Silva, em Santos, o nome havia sido mudado para refletir a nova sociedade, estava prosperando. Carla havia revelado um talento natural para entender os clientes e suas necessidades, enquanto Miguel se ocupava dos aspectos técnicos e da expertise. Uma manhã, enquanto Carla arrumava a vitrine, entrou um homem idoso com roupa elegante e uma bengala. Teria uns 80 anos, cabelo branco e olhos que pareciam ter visto muito. Bom dia, disse o homem com voz distinta.
Sou o Conde Alexandre Mendes. Ouvi que recentemente adquiriram um anel da coleção Torriani. Carla e Miguel se entreolharam. Sim, disse Miguel. Posso perguntar como soube? Porque essa esmeralda fazia parte de um conjunto de joias que pertencia à minha família. Estou aqui para recomprá-las. Carla sentiu um arrepio na espinha. Desculpe, o que quer dizer com pertencia à sua família? O conde a olhou atentamente. Essa esmeralda, junto com um colar e uns brincos, foi dada à minha irmã Helena como dote matrimonial em 1943. Durante a guerra, Helena fugiu com sua família para escapar dos fascistas. Nunca mais os vimos. Carla empalideceu. Helena? Helena Mendes? Sim, minha irmã se chamava Helena Mendes. Por quê? Carla se sentou pesadamente. Porque Helena Mendes era minha avó. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O conde olhou para Carla com os olhos escancarados, como se estivesse vendo um fantasma. Você é a neta de Helena? Sim, a vovó Helena Santos. Sempre disse que seu sobrenome de solteira era diferente, mas nunca me disse qual. E o conde se aproximou de Carla com os olhos cheios de lágrimas. Minha querida, procurei minha irmã durante 80 anos. E você? Você é minha sobrinha neta. Carla sentiu que as pernas cediam. Miguel a amparou enquanto tentava processar a informação. Isso significa, começou Carla, que você é a herdeira legítima do patrimônio Mendes, disse o conde, incluindo as terras no Alentejo, o palácio em Sintra e uma participação significativa na Mendes Industries. Carla olhou para Miguel, depois para o conde. Mas eu sou apenas uma garçonete. És uma Mendes, disse o conde com orgulho. E agora que te encontrei, quero que assumes o lugar que te corresponde na família. Miguel pegou a mão de Carla. Carla, isso muda tudo. Mas Carla olhou a joalheria, o trabalho que havia construído, a vida que havia começado a criar. Não, disse com voz firme. Isso não muda quem eu sou. Dalmitz, o conde Alexandre, permaneceu na joalheria durante horas, contando a Carla a história da família Mendes e de sua avó Helena. Durante a guerra, Helena havia se casado com um jovem soldado chamado Antônio Santos. Havia mudado de identidade para escapar das perseguições e havia vivido escondida no interior o resto de sua vida. Sua avó era corajosa, disse o conde. Renunciou a tudo para proteger sua família e agora você herdou essa coragem. Carla tinha João nos braços enquanto escutava. Tio Alexandre, disse, surpreendendo-se ao usar esse termo, agradeço tudo o que está me oferecendo, mas tenho uma vida aqui agora. Menina, falamos de milhões de euros, de uma posição na sociedade. Poderias ter tudo o que quiseres. Carla olhou para Miguel, que estava escutando em silêncio. Miguel, o que achas? Acho que a decisão é tua, mas saibas que escolhas o que escolheres, eu te apoiarei. Carla se levantou e caminhou até a vitrine, olhando para a Avenida da Liberdade. Tio Alexandre, há 2 meses era uma mãe desesperada que não conseguia comprar leite para seu filho. Hoje tenho um trabalho que amo, um sócio que me respeita e estou construindo algo meu. Virou-se para o conde. Aceito minha herança, mas só com uma condição. Qual? Que usemos parte dessa fortuna para criar algo útil. Quero abrir um fundo para ajudar mães solteiras em dificuldades e quero que Miguel seja meu sócio em tudo o que faça. O conde sorriu. Helena estaria orgulhosa de ti. Tens o coração generoso dela. Miguel se aproximou de Carla. Tens certeza? Estás renunciando a uma vida completamente diferente. Não, disse Carla pegando sua mão. Estou escolhendo a vida que quero viver com as pessoas que quero ao meu lado. 1 ano depois, a Fundação Helena Mendes havia ajudado centenas de famílias em dificuldades. A joalheria havia se tornado referência não só para joias de luxo, mas também por sua filosofia de negócio ético. Carla e Miguel haviam se casado numa cerimônia simples, mas elegante, e João havia encontrado em Miguel um pai amoroso. Sabes, disse Carla uma noite enquanto fechavam a loja, quando entrei aqui naquele dia,
Pensava que só vendia um anel. E em vez disso, perguntou Miguel sorrindo, em vez disso encontrei uma família, um futuro e a mim mesma. Miguel a beijou docemente. E eu encontrei a pessoa que transformou minha vida de um negócio numa missão. Sua história demonstrou que às vezes os momentos de maior desespero podem se tornar o início das oportunidades mais incríveis. E que o verdadeiro valor de uma joia não está nos quilates ou no preço, mas nas vidas que consegue mudar. O anel da avó Helena havia feito muito mais que alimentar uma criança. Havia unido duas almas, reconstruído uma família e criado um futuro de esperança para centenas de pessoas. Às vezes, os tesouros mais grandes são os que não sabemos que possuímos, e um gesto de desespero pode abrir a porta a um futuro que nunca teríamos imaginado.